anunciar aqui, então, que o Alexandre Schiepp já está entre nós. Alexandre, bem-vindo, muito obrigado. Para você fazer os tipos de vacina, como está sendo a vacinação, como é a questão das prioridades, quais os problemas logísticos que estão ocorrendo, a questão da falta de vacinas, etc., etc., e como está o panorama aqui do estado do Rio. A Frente Stamira, você já esteve aqui. Aqui são profissionais de saúde, usuários e familiares do estado como um todo, né? Então, talvez você pudesse falar aí o tempo que você achar necessário e depois as pessoas podem fazer as perguntas aí. Tá bom? Primeiro, eu queria agradecer muito, mais uma vez, a oportunidade. Desculpa pela tempestividade da confirmação da participação, porque assim, as coisas estão ainda muito complexas, mas eu queria muito agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês mais uma vez. Eu acho que a gente podia fazer um bate-papo, acho que seria legal. Eu vou fazer uma breve introdução de como está a atual situação, quais vacinas nós temos, qual o público-alvo atualmente definido como prioritário, e depois a gente pode fazer um bate-papo sobre vacina, estratégias, enfim, o que a gente achar que seja interessante. Hoje nós temos 2 vacinas aprovadas para uso em caráter emergencial no Brasil pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A vacina, a primeira que foi aprovada, na verdade foram 2 aprovadas de forma simultânea, concomitante. A vacina da Coronavac em produção pelo laboratório da Sinovac, em parceria com o Butantan, é uma vacina de vírus inativado, é uma vacina que a gente já tem uma experiência grande com vacina desse tipo de tecnologia, e a vacina da AstraZeneca Oxford, em parceria com a Fiocruz, que é uma vacina com uma tecnologia um pouco mais nova, uma vacina com a tecnologia que a gente chama de vacina vetorial, que utiliza o adenovírus de macaco como vetor do antígeno para a estimulação do nosso sistema imunológico. São 2 vacinas que se mostram absolutamente seguras para utilização no Brasil. Apesar do pouco tempo de acompanhamento dos estudos clínicos, esse pouco tempo não nos permite dizer e afirmar por quanto tempo essas vacinas são efetivas, do ponto de vista de estímulo imunogênico e de proteção contra a infecção. Por outro lado, do ponto de vista de segurança e eficácia, por quanto tempo a gente não sabe, sim. São vacinas que, apesar de terem muita diferença entre elas, são vacinas muito seguras e muito eficazes. Então, a gente tem essas 2 vacinas hoje para poder utilizar em território nacional. O grande problema que nós temos hoje é a quantidade de vacinas. Essa quantidade não é suficiente para poder vacinar em curto período de tempo quem a gente gostaria. Então, houve uma definição em nível nacional. Essa definição foi feita pelo Ministério da Saúde em conjunto com o Conselho Nacional Secretário de Saúde, o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, CONAS e CONASEMS, e com a aval, pelo menos da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro, de que elas deveriam ser definidas, deveria ser definido seu uso prioritário para pessoas que tivessem maior risco de morte e pessoas que tivessem maior risco de adoecimento. E dentro dessas pessoas que tivessem maior risco de adoecimento, aquelas pessoas que tivessem maior risco de transmissão da doença. Dentro desse contexto, ficou definido que a vacina deveria ser priorizada numa primeira etapa, que é a primeira etapa que a gente está enfrentando até hoje, para indígenas, que é um público no Rio de Janeiro muito pequeno, para deficientes físicos em situação de institucionalização, para idosos em instituição de longa permanência
e para profissionais de saúde na linha de frente do enfrentamento do Covid. E aí, os outros 3 públicos, que são públicos menores, a gente não tem muito o que questionar. E os profissionais de saúde na linha de frente do Covid, existem 2 razões principais. Nós precisamos desses profissionais atuando na linha de frente, adoecendo o menos possível. Isso já foi uma estratégia que foi utilizada na época da pandemia de H1N1, vacinar profissionais de saúde da linha de frente para que pudessem manter o atendimento, e porque essas pessoas também funcionam como importantes vetores de transmissão da doença. Essas pessoas adoecem, às vezes elas não adoecem, mas elas adquirem infecção de forma assintomática e funcionam como vetores de transmissão, seja para os seus familiares, sejam para outros pacientes ou profissionais que eles tenham contato durante sua vida, durante sua atividade profissional. Então, foi essa os principais grupos definidos numa fase inicial. A gente está avançando agora com uma chegada da vacina da AstraZeneca, junto com a Fiocruz, que tem uma previsão de produção e disponibilização de 200 milhões de doses ao longo do ano, da Coronavac, que é uma novidade muito bem-vinda para a gente agora, da gente conseguir vacinar rapidamente, até o meio do ano, toda a população de maior risco de adoecimento e de complicações. Isso é interessante, porque a gente vai conseguir, num curto período de tempo, vacinar idosos, vacinar profissionais de saúde, vacinar a população portadora de doenças crônicas que estão associadas a maior risco de complicação até o final do ano. Então, esse é um cenário que a gente considera um cenário ideal. E agora, o nosso grande desafio nesse momento, o grande desafio do Sistema Único de Saúde, além de ampliar a vacinação e vacinar em curto período de tempo, de acordo com a disponibilidade de vacina, é a gente corrigir eventuais distorções. A gente sabe que as vacinas estão chegando, muita gente precisa ser vacinada porque está lidando diretamente com pessoas potencialmente doentes ou doentes, e a gente tem que corrigir essas distorções também nesse momento. Então, eu acho que em termos de caracterização inicial do processo de vacinação é isso, e a gente pode entrar agora para poder fazer um bate-papo do que vocês acharem interessante. Eu vou começar com uma pergunta, viu, Alexandre? Sobre a questão da quantidade mesmo, do quantitativo da disponibilidade, né? Eu acho que é a questão central, né? A gente estava até discutindo aqui como é que está, digamos, o tempo previsto para que se possa, por exemplo, dar conta de trabalhadores da área da saúde, de pessoas que são da faixa etária de idosos, etc., considerando que nós recebemos inicialmente 2 milhões de doses, 6 milhões de doses da chinesa, não é isso? E agora chegaram 2 milhões de doses da Oxford, né? Por enquanto, é essa quantidade que tem. Como é que são as previsões agora de normalização? Ao longo do ano, você falou, mas no curto prazo, como é que está isso? No curto prazo, a gente tem um pouco menos de 700 mil doses, sendo que parte dessas doses ela tem que ser disponibilizadas para a segunda etapa de vacinação. Então, assim, qual a expectativa com esse início de doses que foram enviadas, tanto da Coronavac quanto da Oxford? Que a gente consiga vacinar 100% do público prioritário, que a gente chama de prioridade número 1, que são profissionais de saúde da linha de frente do enfrentamento de Covid, ou trabalhadores de saúde. Na verdade, eu vou corrigir, trabalhadores de saúde, porque assim, não é só vacinar o médico, o enfermeiro, o técnico de enfermagem, é o maqueiro, enfim, são aquelas pessoas que estão ali na linha de frente
do atendimento de pessoas com Covid. Então, junto com idosos institucionalizados, idosos em instituição de longa permanência e deficientes institucionalizados, é a nossa prioridade número 1. Indígenas estão sendo vacinados tranquilamente por Angra dos Reis, por Mangaratiba, se não me engano, Macaé também tem uma pequena quantidade de indígenas, se não estiver errado. Essa é a prioridade número 1. Acabando esses profissionais de saúde ou esse público-alvo, pode ser que a gente e a recomendação é essa, que a gente evolua para os demais profissionais de saúde. Por quê? São grandes vetores do vírus. Apesar de, eventualmente, não estarem atuando na linha de frente de Covid, são pessoas que, por atenderem muitas pessoas, sejam eles médicos, enfermeiras, psicólogos, assistentes sociais, eles lidam com muitas pessoas infectadas e funcionam como grandes vetores de transmissão do vírus. Então, volto a repetir, acabando esse público prioritário, a recomendação é avançar para o restante dos profissionais de saúde. E aí, respeitando, e aí, nesse caso, os profissionais de saúde com mais idade, partindo para os de menos idade, que estão ativos, no caso. Então, acabando profissionais que estão na linha de frente do enfrentamento de Covid, a recomendação é que as doses remanescentes e as doses que vierem sejam disponibilizadas prioritariamente para profissionais de saúde ou trabalhadores da saúde com mais de 60 anos que estejam na atividade. A vacina da Coronavac, da Sinovac, junto com o Butantan, ela prevê um intervalo de 3 semanas entre a primeira e a segunda dose. Então, nós optamos por segurança, por não ter um cronograma ainda muito bem estabelecido de disponibilização de vacinas. E sabendo que quem toma a primeira dose da Coronavac tem que tomar a segunda dose da Coronavac, de manter a segunda dose em estoque e, a partir da semana que vem, começar a distribuir para os municípios para poder garantir a segunda dose da Coronavac para quem tomou a primeira dose, que aí sim você consegue garantir a eficácia que está prevista nos estudos clínicos. Então, sintetizando, quem tomou a primeira dose da Coronavac tem a segunda dose garantida com estoques que estão mantidos na Secretaria Estadual de Saúde e que vão ser encaminhados agora para a Secretaria Municipal de Saúde. Foi essa opção que nós fizemos. Em relação à vacina de Oxford, o intervalo é de 3 meses. São de 12 semanas. Então, como nós temos a garantia de recebimento de doses adicionais da vacina de Oxford, nós orientamos a Secretaria Municipal de Saúde que utilizassem todas as doses que foram distribuídas para vacinação e que depois nós enviaríamos o quantitativo adicional. Então, as pessoas podem ficar tranquilas, porque receberão as 2 doses, seja da Coronavac, seja da AstraZeneca Oxford com a Fiocruz. A gente estava discutindo aqui, Alexandre, antes de você chegar, que nós entendemos que os serviços de saúde mental do tipo CAPS, que são serviços que atendem pacientes que a gente chama de pacientes que têm transtorno, é o nome que a gente dá na saúde pública, transtorno mental severo e persistente, grave e persistente, e que, portanto, precisam de atendimento contínuo. O contínuo não quer dizer que seja todo dia, mas é um atendimento contínuo. Então, nós estávamos discutindo aqui de colocar para a saúde pública os CAPs incluídos trabalhadores, o que é profissional de saúde, inclusive trabalhador de manutenção, etc.,
usuários e familiares como prioridades. O que você acha dessa... A gente quer fazer isso como um argumento a ser apresentado à autoridade sanitária. O que você acha disso? Acha que está razoável? Qual a sua opinião? Eu acho que, obviamente, que é válido a apresentação dos argumentos. Não é possível imaginar que um Programa Nacional de Imunização ou os programas estaduais de imunização vão conseguir avaliar a especificidade de cada serviço. Nesse momento, eu diria para vocês que a prioridade, e aí considerando, obviamente, o número de doses que nós temos, quando a gente define prioridade, a gente define não só com base no risco, mas a gente tem que fazer, como a gente está fazendo aqui no Rio de Janeiro, que a gente fez, e outros estados devem ter feito, a prioridade da prioridade. Profissionais de saúde são grandes carreadores do vírus, além de serem profissionais que estão em contato com pessoas infectadas o tempo todo. Mas dentro dos profissionais de saúde, numa fase inicial, nós tivemos que definir qual era a prioridade da prioridade. E aí essa prioridade foi profissionais de saúde que atuam na linha de frente. Não vamos vacinar quem não atende Covid. Isso não quer dizer, de forma nenhuma, que a pessoa não possa, em algum momento, atender uma pessoa que esteja infectada por Covid, mas ela não é referência para o atendimento. Então, nós tivemos que definir qual era a prioridade da prioridade dentre os profissionais de saúde. A segunda etapa agora é abrir para o restante dos profissionais de saúde. E no meu entendimento, e aí é um entendimento que a gente fez aqui no Rio de Janeiro, a gente não recebeu ainda isso do Ministério da Saúde, nessa segunda etapa que a gente pretende começar a abrir para os profissionais de saúde de uma forma geral, primeiro, e aí a gente está aqui para o debate, profissionais de saúde da ativa, porque profissionais de saúde que não estão na ativa são iguais a outros grupos. Eles não estão atendendo. Então, primeiro, deve entrar agora profissionais de saúde que não estão na linha de frente, mas que estão na ativa. Em relação à priorização desse grupo, da ativa, que não está na linha de frente, no nosso entendimento, tem que ser priorizado profissionais idosos, porque eles, além de ter maior risco de contato com o vírus, e de transmissão para o vírus para outras pessoas, são pessoas que têm maior risco de evolução para formas graves. Então, foi isso que a gente soltou na nota técnica, se eu não me engano, hoje, saiu hoje ou sai amanhã. Em se finalizando profissionais de saúde da linha de frente, os municípios devem começar a vacinação de profissionais de saúde da ativa, começando pelos mais idosos. Depois, eu acho que a gente vai ter um espaço para poder conversar algumas especificidades de familiares. A gente tem hoje profissionais, por exemplo, das forças de segurança, a gente tem da Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar. A gente tem diversos outros profissionais, por exemplo, que ninguém leva em consideração, mas pessoas que trabalham em elevador, assessoristas, né? Que estão em contato com um monte de gente o tempo todo. Então, assim, aí depois a gente tem que partir para isso. Mas, nesse momento, em função da escassez de vacina, foi isso que foi definido. Acabando esse grupo, os gestores podem avançar para os profissionais de saúde. E aí, podem ser profissionais de saúde com mais de 60 anos, com mais de 70 anos, com mais de 80 anos, aí depende da decisão de cada gestor municipal, com a recomendação da Secretaria Estadual de Saúde que sejam priorizados aqueles profissionais da ativa, porque quem não está na ativa, volto a dizer, ele é igual a uma população comum, ele não está trabalhando. O fato dele ter sido médico, ter sido enfermeiro, ter sido maqueiro,
ter sido técnico de enfermagem não quer dizer que, nesse momento que ele está aposentado, na inatividade, que ele tenha prioridade sobre os outros inativos. Então, assim, é essa a recomendação da Secretaria Estadual de Saúde. É uma vacinação muito rápida, em curto período de tempo. É muito difícil a gente conseguir corrigir todos os problemas em tempo real. A gente está tentando corrigir distorções na medida que a gente identifica elas. Tá ótimo. Como é que você está vendo, do ponto de vista assim, de previsão, assim, a coisa do fornecimento de médio e médio prazo da vacina? Né? Porque a gente estava conversando antes de você chegar, o Brasil tem uma boa... Né? Você trabalha diretamente com isso. O Brasil construiu um sistema de vacinação muito bem montado, né? O Programa Nacional de Imunização ele é muito eficiente para poder fazer a vacina chegar no braço do usuário, né? Ou, se for gotinha, na forma de gotinha. Agora, a questão do fornecimento da própria vacina, como é que você está vendo isso? Assim, eu queria que você comentasse curto, médio e longo prazo, para a gente ter vacina num país de 210 milhões de habitantes. Então, a primeira questão que tem que ser colocada é o seguinte que você falou. Nós temos talvez o maior programa de imunização do mundo público. E aí, diante desse cenário, eu diria para vocês que é só a gente pegar algumas experiências anteriores. Vacinação de gripe, por exemplo, a gente vacina no Rio de Janeiro 2/3 da população num período de 2 a 3 meses. Assim, são 6, 7, 8 milhões de pessoas vacinadas num curto período de tempo. Vacinação contra sarampo, nós fizemos uma campanha enorme. Vacinação de febre amarela, quem lembra do surto de febre amarela, tirando a imunização de rotina. Então, assim, hoje o programa de imunização nacional e no Rio de Janeiro tem capacidade de ampliar isso do dia para a noite para 3 mil salas, utilizando escolas, corpo de bombeiro, polícia militar, vacinar muito rapidamente. O desafio que a gente tem em relação ao coronavírus é, obviamente, disponibilização de vacina. E o que a gente vê desse cenário? Né? O Brasil hoje, para nossa felicidade, né, além das vacinas da Oxford, AstraZeneca, em parceria com a Fiocruz, que a gente já contava com essas vacinas, com a perspectiva da gente ter, até o final do ano, um pouco mais de 200 milhões de doses, a gente teve agora o aporte de vacinas da Sinovac, a Coronavac, em parceria com o Butantan. Então, assim, o cenário hoje é um cenário, eu diria, muito melhor do que era há 30 dias atrás. A gente tem a perspectiva agora de avançar muito rápido na vacinação e num cenário, que eu diria um cenário bom, né? Um cenário que a gente espera, que a gente acha que vai acontecer, de vacinar até o meio do ano toda a população de maior risco de complicação ou de maior risco de adoecimento, que são os profissionais de saúde, os idosos e a população, enfim, população exilada e tal, e a população com comorbidades importantes. Se a gente conseguir, até o meio do ano, vacinar toda a população de pessoas com mais de 65 anos, profissionais de saúde, idosos em situação de abrigamento, deficientes em situação de institucionalização e pessoas com fator de risco para complicação por Covid, já seria uma grande vitória para a gente já entrar no segundo semestre vacinando o restante da população. Aí aumentar a cobertura da população, diminuir o risco de ocorrência de surtos e, sem dúvida nenhuma,
pensar em alcançar o que a gente chama de imunidade de rebanho, imunidade coletiva, que é quando a gente começa a ter redução da circulação do vírus por conta da diminuição de pessoas suscetíveis. E esse é o nosso objetivo até o final do ano. Mas até o meio do ano, se a gente conseguir vacinar toda a população de maior risco de adoecimento ou de evolução por formas graves, será uma grande vitória já. Ok. Alexandre, muito grato. Achei que foi muito bom, como sempre, a participação do Alexandre aqui é muito esclarecedora, né? E ele fala de uma maneira muito clara e muito disponível, com muita responsabilidade do ponto de vista da gestão sanitária, né? Então, eu queria agradecer, Alexandre, Eu que agradeço também vocês pela oportunidade, mais uma vez, estar aqui com vocês. É um prazer sempre muito grande. Esperamos poder contar com você também em outras oportunidades, né? Certamente, pode contar. Tá bom, então. E essa foi a 40ª roda de conversa da nossa Frente Stamira.